Muito boa tarde. Venho fazer um vídeo para refletir, perguntar o que é ser casado, o que é ser namorado, o que é ser unido de facto, na realidade e na lei. E o vídeo tem um título para chamar a atenção. Cristiano Ronaldo é casado com Georgina Rodrigues. São apenas namorados ou são unidos de facto? Portanto, ser namorado implica ter uma relação de lealdade, fidelidade, respeito, consideração pelo namorado ou pela namorada, no sentido de terem uma relação afetiva, amorosa, o que as pessoas quiserem, mas respeitando-se uma à outra e tendo consideração e carinho uma pela outra, fazendo companhia uma à outra, não respeitando-se um ao outro, respeitando as exigências um do outro, para que a relação se mantenha, respeitando a vida de cada um, mas mantendo um acordo entre os namorados, baseado no consenso, no consenso e nas regras que estabelecem nesse acordo, para poderem continuar a ser namorados, a respeitarem-se, a serem leais, fiéis e amigos um outro, com vista a construir uma relação afetuosa, de amor e amizade, com vista, possivelmente, a viverem uma vida a dois, em comum, ou muitos para terem uma família, constituírem uma família, terem filhos, etc. Quando chega o momento de constituir família, ou de viverem juntos na mesma casa, partilharem todos os seus bens, recursos e uma vida partilhada de ajuda, de cooperação, de partilha, o casal tem que decidir se quer viver em união de facto, apenas numa relação voluntária, livre, que viver junto com outra pessoa, ter um relacionamento sexual, afetivo, amoroso, familiar com outra pessoa, até ter filhos com essa pessoa, viver na mesma casa, ou viver na mesma casa, e portanto, terem a mesma residência, isto é, viver em aquilo que se chama na lei união de facto, união de vida. Ou então podem optar por casar, fazer um contrato de casamento no registro civil, fazer um contrato de casamento com as cláusulas que entenderem, porque é possível estabelecer cláusulas nesses contratos de casamento, é possível estabelecer cláusulas, e esse contrato de casamento estabelece alguns direitos e deveres dos cônjuges, do marido e da mulher, estabelece direitos e deveres. No entanto, qual é a diferença entre casamento e união de facto? A união de facto, as pessoas têm alguns direitos relacionados com a segurança social e pouco mais. Não têm direito a heranças, etc. No casamento, em caso de morte, no casamento já tem direito à herança, o cônjuge é herdeiro do outro cônjuge, em caso de morte. Mas em termos de divórcio, qual é a diferença em termos de separação das pessoas? A separação, as pessoas não estão bem juntas, não são felizes juntas, não estão satisfeitas, ou algum deles não está satisfeito com o outro e quer a separação. Qual é a diferença entre casamento e união de facto? União de facto, a pessoa faz as malas e vai procurar uma casa e vai seguir a sua vida sozinha ou com outra pessoa. No casamento, atualmente, é a mesma coisa.
a pessoa vai ao notário, ou ao registro civil, diz, olha, eu quero me divorciar, não quero continuar a viver com aquela pessoa, quero-me divorciar. Pede o divórcio e o divórcio é dado na hora. Só tem que depois entender-se com o divorciado, com a divorciada, com o ex, ou com o ex, sobre bens comuns ou sobre filhos comuns. Portanto, mas as pessoas podem se separar quando quiserem, a qualquer momento, sem qualquer consentimento, sem pedir sequer, sem dar satisfação sequer ao outro, não precisam dar satisfação. Ora, o casamento tem também muitas implicações, porque se houver bens comuns, se os casamentos implicam, normalmente, supletivamente, o casamento é feito no regime de comunhão de adquiridos, os bens comuns são os bens que forem adquiridos na constância do casamento. Se uma pessoa casa com uma pessoa muito rica, com um futebolista, com um cineasta, com um ator, uma atriz muito rica, e depois e ela ganha muito dinheiro durante o casamento e compra muitas propriedades durante esse casamento e fica muito rica durante o casamento, a partir daí os bens, esses bens, esse dinheiro é comum, então pode acontecer que muitos e muitas começam a tornar-se desagradáveis para com a parceira ou o parceiro, começam a não satisfazer, começam a provocar, a serem desagradáveis, e de modo a levarem a outra, o parceiro, o homem ou a mulher, a perder a cabeça, a ficarem insatisfeitos, infelizes, procurarem outras pessoas para serem felizes, e cometem erros, porque cometem erros de traição, de infidelidade, etc. Portanto, de infidelidade, ou porque não querem continuar na relação, estão insatisfeitos, querem o divórcio. Só que a partir daí, ela ou ele, vai dizer, atenção, mas agora temos que repartir o dinheiro que tu ganhaste, porque o dinheiro que tu ganhaste, metade também é meu, dá cá metade se queres o divórcio, porque se queres, dá cá metade, porque o que tu ganhaste durante o casamento era meu, também a metade é meu, dá cá o dinheirinho de volta, dá cá os teus bens, metade da tua riqueza que compraste depois de casar comigo, é minha. E muitas mulheres dão este golpe, e muitos homens também podem dar, às ricaças, também podem dar este golpe. Casam, depois estão um tempo a viver com essa pessoa, depois começam a chateá-la, a aborrecê-la e a tratá-la mal, a serem desagradáveis. A outra pessoa perde a cabeça, passa a haver violência psicológica ou física, ou traição sexual, ou falta de atenção e de carinho e de apoio. E a pessoa pede o divórcio, com razão, pede o divórcio. Agora parece que nem precisa ter razões, pode pedir o divórcio, mas diz assim, agora dá cá metade do que ganhaste, porque esse dinheiro que ganhaste enquanto estive casado contigo é meu. Ora, isto é um grande golpe. Eu já vi muitos atores a serem vítimas disto, muitos músicos, muita gente rica a serem vítimas de mulheres que casaram com eles por serem muito bonitas, mas que depois quiseram se divorciar e quiseram metade da fortuna deles. Portanto, Cristiano Ronaldo, não sei se ele é casado ou não com a Georgina, leio aqui que Cristiano Ronaldo ainda não é casado, que aqui numas notícias que estou a ver na net, que diz que Cristiano Ronaldo ainda não é casado, ou que outros dizem que se casou em Marrocos secretamente, mas outros dizem que aqui na revista VIP diz aqui na net que Cristiano Ronaldo, na certidão no assento de nascimento de Cristiano Ronaldo, não existe nenhum averbamento de matrimónio na certidão do futebolista, o que significa que Ronaldo ainda é solteiro. Ora, se Ronaldo é solteiro e Georgina também é solteira, então vivem em união de facto ou são apenas namorados, porque para haver casamento tem que haver um contrato escrito no registro civil. Pronto, são estas as implicações de ser casado, de papel assinado, ou de viver em união de facto, ou de ser apenas namorado. Portanto, faço este vídeo porque também tenho filhos e quero que eles saibam
que quando organizarem a sua vida sexual, afetiva, familiar, com uma mulher ou com um homem, que saibam o que estão a fazer e o que é que podem esperar para o futuro em caso de divórcio e de separação. Se gostam dos meus vídeos, partilhem com os vossos amigos e familiares e com todos os vossos contactos e subscrevam este canal Janga ADMR. Este canal Janga ADMR do YouTube é um canal livre de pensamento, livre opinião e livre expressão. Faz vídeos educativos e divertidos para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, alegres e felizes. Se gosta do meu canal, subscreva o meu canal Janga ADMR. Fique bem e até ao próximo vídeo.